Eu não sou mais um homem, eu sou uma ideia. Essa frase foi preferida pelo ex-presidente Lula ao se entregar à Polícia Federal em abril de 2018. E diante dela, a questão que se põe é a seguinte: no ano de 2010, essa mesma ideia foi capaz de ser unanimidade, pois 83% da população brasileira aprovava o seu governo. Hoje, essa mesma ideia é capaz de provocar fissuras nessa mesma sociedade brasileira. Esse é o nosso tema de hoje, a chamada Era Lula. Portanto, como sempre, bora pegar papel e caneta pra gente estudar. Mais uma vez, nós convidamos aqui a nossa querida Joyce Paz, do canal CinemaScope, para poder fazer do cinema uma janela, uma visão de mundo a respeito, dessa vez, da Era Lula. Com vocês, a Joyce. Ao contrário da década passada, os anos 2000 começaram com uma injeção de otimismo. O cinema brasileiro reflorescia com obras que, de certa forma, foram responsáveis por criar uma imagem renovada da nossa cinematografia no exterior. Títulos como Cidade de Deus e Tropa de Elite, classificados mais tarde de Favela Movie, nortearam uma série de produções que vieram na sequência e recolocaram o país na rota dos festivais mais prestigiados do mundo. Por outro lado, o Brasil também passou a produzir blockbusters, a maioria deles da Globo Filmes, que além de apostar numa estética televisiva já bem sucedida na emissora, trouxe também ídolos e rostos já conhecidos do grande público nessas produções. O Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, Os Normais e Sexo, Amor e Traição foram obras que, nesse âmbito, pautaram uma fórmula de sucesso explorada até hoje. Vi em uma entrevista a experiente produtora Sara Silveira dizendo que o cinema autoral é o cinema que faz a história de um país. Preciso dizer que estou inclinada a concordar com essa fala. Tentando elaborar um Brasil tão complexo, com seus estranhamentos e tensões, realizadores buscaram novos caminhos, gêneros e discursos para contar suas histórias. Aproveito o gancho para indicar alguns filmes que podem ser ótimos pontos de partida dentro desse tipo de experiência. Madame Satã, dirigido por Karim Anuns, O Passaporte Húngaro, dirigido por Sandra Kogu, Durval Discos, dirigido por Ana Mulaerte, O Invasor, dirigido por Beto Bran, Quanto Vale ou É por Quilo, dirigido por Sérgio Bianchi, O Cheiro do Ralo, dirigido por Heitor Dália, e Estômago, dirigido por Marcos Jorge. Se pensarmos nos filmes que mais fizeram barulho dentro e fora de tela nos últimos 5, 6 anos, enxergo nitidamente O Som ao Redor, Que Horas Ela Volta e Aquários. As 3 obras, 2 dirigidas por Kleber Mendonça Filho e uma por Ana Mulaerte, ao meu ver, possuem uma ligação muito significativa. Primeira investida do crítico e jornalista pernambucano Kleber Mendonça Filho como diretor, O Som ao Redor esteve na lista dos melhores filmes do ano feita pelo New York Times, uma verdadeira façanha. A obra, que pode ser encarada como um tratado cinematográfico sobre a tensão nas grandes cidades, se passa num bairro de classe média no Recife e investiga contradições, privilégios e os abusos que caracterizam as relações das personagens. A recepção do filme foi tão positiva que o próprio Walter Salles, de quem já falamos no vídeo sobre a LFHC, disse em artigo publicado no El País que O Som ao Redor era o melhor filme brasileiro dos últimos 10 anos, o reflexo mais agudo da nossa realidade atual, uma obra-prima que poderia dar um novo rumo para o cinema brasileiro. Tudo seria incrível se não fosse um detalhe. Como o grande público teria a oportunidade de conferir o filme se ele chegou a apenas 13 salas de cinemas do país? Prêmios e reconhecimento geralmente não são o suficiente para furar essa barreira, uma antiga pedra no sapato chamada distribuição. As dificuldades enfrentadas por Kleber Mendonça reacenderam o debate em torno dessa problemática. Na ocasião, o cineasta e ex-diretor do Cine Belas Artes, André Sturmi, publicou um artigo na Folha de São Paulo cobrando maior democratização das salas de cinema do Brasil e defendendo mecanismos de regulação do Estado para que se desmantele o monopólio no circuito exibidor. Além disso, ele direcionou sua crítica a Globo Filmes e suas práticas, que promove apenas os filmes pertencentes ao seu espólio, vetando a divulgação de títulos com os quais não possui parceria. Ficou claro que o gargalo entre a crescente produção audiovisual independente no país e a disponibilidade do circuito exibidor era um desafio a ser superado. Mas os efeitos causados pela semente de O Som ao Redor foram certeiros. A diretora Ana Mulaerte disse que depois de assistir ao filme de Kleber, entendeu que era possível realizar Que Horas Ela Volta, e que ele havia descortinado o Brasil a partir de uma perspectiva nova, e que ela faria o mesmo exercício,
só que adotando o ponto de vista da empregada doméstica. Na trama de Que Horas Ela Volta, a vida de Val, empregada em uma família de classe média alta de São Paulo, tem sua relação com os patrões alterada radicalmente depois da chegada de Jéssica, filha que não via há anos, desde que deixou o Nordeste em busca de condições melhores de vida. O maior ponto de conflito entre mãe e filha é que Jéssica não aceita ser submissa aos mandos e vontades de ninguém e mantém o foco em seu principal objetivo, passar no vestibular para cursar arquitetura na USP. Quem acredita que cinema e política não andam juntos se engana. Deem uma olhada só no que a diretora disse a respeito de Jéssica, que se tornou um símbolo de algo muito maior fora das telas. Elas vinham e elas não faziam perguntas nos debates, elas diziam: eu sou Jéssica, eu sou a primeira geração da minha família que entrou na universidade. E isso me emocionou muito, me fez muito acreditar no futuro do Brasil. Então eu quero dedicar esse prêmio às Jéssicas e também dedicado às pessoas que eu acredito que tenham muito a ver com isso. Eu entendo essas pessoas como o pai e a mãe das Jéssicas, que são o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Para fechar a trinca, chegamos em Aquários, segundo longa de Kleber Mendonça, que também se passa no Recife, também mergulha nas contradições da classe média e integra um universo muito particular e autoral criado pelo diretor, através de traços estilísticos, maneirismos e temáticas recorrentes. Acompanhamos a saga de Clara, uma moradora do edifício Aquários, que se recusa a vender seu apartamento para uma construtora que pretende demolir o edifício e construir um empreendimento mais moderno. Questões como pertencimento, memória afetiva e resistência são alguns dos pilares onde o filme se apoia. Além do trunfo que foi trazer Sônia Braga na pele de Clara, a grande força de Aquários, e reaproximar a atriz do nosso cinema. Lançado em 85 salas, Aquários protagonizou um dos momentos mais comentados no Festival de Cannes em 2016, quando participaram da seleção oficial da competição, fato que não ocorria havia 8 anos. Aproveitando a atenção dada a eles, a equipe do filme protestou exibindo cartazes contra o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, o que inevitavelmente respingou no julgo crítico da obra, tendo como base sua postura política declarada. Vale dizer também que as polêmicas não pararam nesse protesto. O filme recebeu uma classificação indicativa de 18 anos, recomendada pelo Ministério da Justiça e rebatida por Kleber Mendonça, e ainda se envolveu em uma controvérsia sobre um integrante da comissão do MINC que escolheu o candidato brasileiro para representar o país na disputa pelo Oscar. Bom, acho que ficou claro que as discussões em torno dos filmes comentados extrapolam o universo cinematográfico e dialogam diretamente com aspectos mais complexos da nossa vida social, cultural e, é claro, política. E aí, gostaram? Essa é a terceira participação da Joyce aqui no Vestibular em Cena. Sugiro a vocês que acompanhem as redes sociais da Joyce e também o seu canal. Eu tô certo que vocês vão encontrar bastante coisa interessante lá a respeito de cinema e de análise fílmica. Bom, é claro que o tema Era Lula, ou então até mesmo o lulismo, transcende a essa aula, a esse vídeo, ou seja, vai muito além do que nós somos capazes de falar nesses 10 minutos. Portanto, logo de cara, eu gostaria de dizer de onde nós falamos. A partir das análises de Eduardo Gianetti, que é um filósofo e economista brasileiro que particularmente eu admiro muito, porque a visão de mundo dele é muito lúcida a respeito da nossa condição brasileira, e também os estudos do professor André Singer, particularmente aquelas trazidas neste livro, Os Sentidos do Lulismo, lançado em 2012. O professor André Singer, ele é professor do Departamento de Ciências Sociais aqui da USP, a Universidade de São Paulo, e ele foi porta-voz do primeiro governo Lula. E então, em 2012, ele cria o conceito crítico de lulismo, que é um conceito que vai pautar todo o nosso roteiro daqui por diante. Líder sindical e fundador de um dos partidos mais fortes de nosso país, o Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva foi um metalúrgico que conseguiu chegar à presidência depois de 3 eleições, isto é, a sua 4ª tentativa em 2002, ele se torna unanimidade e com 53 milhões de votos, ele é eleito presidente do Brasil. E pode-se dizer que 2 fatores foram fundamentais para essa vitória, além da sua carreira política, além do seu carisma pessoal. A aliança com partidos centristas e conservadores, como o PP, o Partido Progressista, e também o PTB,
Partido Trabalhista Brasileiro, e também com um terceiro partido, digamos, a família Sarney, brincadeiras à parte, né? Porque afinal de contas não deixa de ser uma grande força política nesse país, e também a Carta ao Povo, elaborada pelo próprio André Singer. Desta maneira, o governo Lula então acenava em duas direções. Num primeiro momento, ele acenava ao conservadorismo do nosso Congresso brasileiro. Afinal de contas, o nosso presidencialismo é de coalizão. Se o Poder Executivo não é capaz de construir alianças sólidas no grande blocão ou no grande centrão do Congresso, fatal, ele vai ter grandes problemas. Num segundo momento, o governo Lula acenava também aos banqueiros, industriais e a todo o setor financeiro, dizendo que com a Carta ao Povo, que também é lida como uma carta aos bancos, ele conseguiria manter e honrar todos os compromissos neoliberais e também a estabilidade econômica trazida pelo Plano Real. Nesse sentido, começava então aquilo que o André Singer chama de o reformismo fraco do lulismo. Além disso, a conjuntura internacional foi bastante favorável, soprou ventos favoráveis à economia lulista, isto é, ao governo Lula. Em primeiro lugar, é preciso levar em consideração o crescimento quase exponencial da China, né, e a sua sede por commodities, o que torna o nosso governo altamente dependente desse setor econômico. Num segundo ponto, a emergência e a consolidação de alguma forma, ou então no mínimo o fortalecimento dos chamados BRICS, os países emergentes, um cenário no qual o Brasil se incluiu. E depois, por fim, mais ou menos importante, a onda rosa, que foi um termo desenvolvido pelos jornalistas para poder indicar a ascensão de governantes de esquerda que tinham uma tendência em dialogar com as heranças neoliberais, a exemplo da família Kirchner, a exemplo do governo de Michelle Bachelet no Chile, né, o próprio José Mujica no Uruguai, ou então até mesmo o chavismo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. É nesse cenário internacional e diplomático que o governo Lula então se consolida e ele não fica atrás dessa onda rosa, afinal ele faz do Estado um indutor de vários setores econômicos estratégicos, ou seja, ele consegue então pautar a sua estabilidade em direção à sua reeleição. Dadas essas coordenadas internacionais, então, vejamos um pouco em termos locais o que aconteceu. O governo Lula foi capaz de, através de medidas econômicas e também medidas provisórias, de baratear o crédito para tornar o dinheiro mais acessível, né, à sociedade brasileira, aos diferentes níveis, né, da sociedade brasileira, afinal isso vai ser um tema importante para nós, e ao mesmo tempo promover isenção fiscal a produtos como, por exemplo, da chamada linha branca, né, que são eletrodomésticos em geral, além do setor automotivo. Ambas medidas consolidaram e fortaleceram o mercado interno nacional e dessa forma promoveu a ascensão, a chegada à classe média de mais de 35 milhões de pessoas. Repito, são medidas que fazem do Estado um indutor econômico e, portanto, provocam um reajuste, um realinhamento social em nosso país, porque torna o nosso país, de fato, uma democracia de massas, isto é, consolida o Brasil como um país de classe média. Vale dizer que ser classe média em nosso país, ainda hoje em dia, é você considerar um poder aquisitivo, isto é, uma renda mensal entre R$ 290 e R$ 1.100. Tá legal? Junto com essas medidas, é preciso considerar o impacto social do Bolsa Família. Esse programa econômico que derivou de programas que já existiam no PSDB do FHC, mas que ganhou robustez, isto é, escala nacional, com o governo Lula. O Bolsa Família, com essas medidas econômicas que nós apontamos aqui, foram responsáveis por definitivamente reajustar, isto é, combater e reduzir a desigualdade social em nosso país. Mas é evidente, nem tudo são flores nesta primavera, né? Então, antes de a gente seguir com as críticas ao lulismo, vejamos como a PUC do Rio Grande do Sul tratou desse governo em seu enunciado. Acompanhe a leitura. Considere as afirmativas a seguir sobre os fatos relacionados à política interna do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira afirmação: foi criado o programa Primeiro Emprego, como forma de combater o trabalho infantil e o escravo, em expansão em várias regiões do país.
2. Ampliaram-se através do ProUni as vagas no ensino superior, para acolher alunos provenientes do ensino público e com renda familiar reduzida. 3. O programa Fome Zero, taxado por vários representantes da sociedade civil de assistencialista, tem sido criticado pelos entraves burocráticos e pela forma de controle adotada para a concessão dos benefícios, que dificultam a expansão do programa. O governo federal reduziu significativamente os impostos, visando diminuir a carga tributária sobre a classe média e a produção industrial. Estão corretas as afirmativas? Como vocês podem notar, as 4 alternativas que nós temos fazem referência ao papel social do Estado, isto é, ao tamanho e às suas funções. Em outras palavras, a qualificação do Estado como um indutor, não somente em termos sociais, mas também econômicos. A tua primeira afirmação, ela está equivocada, porque afinal de contas o trabalho escravo, infelizmente, ainda existe em nosso país, é tema de polêmica, mas ele, graças a Deus, não se encontra pulverizado em todo o território nacional. Tá legal? E até mesmo o governo Lula não se pautou por esse tema. E depois, por sua vez, a tua quarta afirmação, aquela que faz referência à queda e à redução dos impostos, também estaria equivocada. Afinal de contas, a reforma fiscal em nosso país é um tema histórico, né? Até mesmo porque nós, da classe média, pagamos 27% da nossa riqueza anual a um governo que não dá nada em troca. E este foi um tema sonegado tanto pelo governo FHC quanto pelo governo Lula e até mesmo pelos governos atuais. Enfim, a tua alternativa correta é aquela que indica as afirmações 2 e 3 como verdadeiras. Agora, em relação às críticas ao lulismo, a gente precisa chamar a atenção para o escândalo do Mensalão. Ele veio à tona com as declarações do deputado do PTB, né, do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, que deu a letra dizendo que existia um grande esquema de compra de votos no Congresso, né, que recebiam mesadas mensais, o tal do Mensalão. Mesmo diante do escândalo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi capaz de se reeleger em 2006 com 60% das intenções de voto. E nesse momento, então, houve um grande realinhamento político, porque o PT e a sua grande coalizão partidária conseguiram o aval, né, e a complacência, digamos assim, de 2/3 do Congresso para aprovação de toda e qualquer medida. Isso significa que o lulopetismo, a partir de agora, deitaria em berços esplêndidos do PMDBismo. Afinal de contas, o nosso presidencialismo é de coalizão. Além disso, em termos sociais, é preciso levar em consideração que, apesar do Estado ter sido o indutor e corrigir, reduzir as desigualdades sociais, a chegada dessas mais de 35 milhões de pessoas à classe média se deu principalmente no setor de consumo, isto é, foram medidas que impactaram a redução da desigualdade, mas de curta duração. E reformas como a da Previdência, reforma fiscal e reforma educacional foram deixadas de lado e ainda hoje são temas em nossa sociedade. E além disso ainda, hoje, em 2018, as mais de 50 fases da Operação Lava Jato demonstram para nós que, tal como se dizia no século XIX, o PT era farinha do mesmo saco, pois o esquema do Petrolão demonstrou como o Estado no Brasil e o poder público, infelizmente, tem nome, sobrenome, endereço, dono e até mesmo partidos políticos que defendem as suas próprias causas. Agora, nesse momento, é preciso chamar a atenção, né, que a colisão partidária do PT na transição do governo Lula para o governo Dilma foi composta por mais de 22 partidos políticos. Repito, 22 partidos políticos. Portanto, a corrupção em nosso país, ela não tem somente uma legenda política, faz parte de uma grande orquestração para poder sequestrar o dinheiro público. Conforme nós dissemos para vocês, os debates a respeito da era Lula e também do chamado lulismo transcendem os nossos 10 minutos de aula aqui. E seria bem interessante conversar melhor com vocês a respeito desses temas.
Mas, de qualquer forma, deixamos aqui e reforçamos o convite para vocês conhecerem os debates de Eduardo Gianetti e também de André Singer, cujos links nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Por hora, é preciso levar em consideração que, da mesma forma que a era FHC deixou o Plano Real como uma grande herança histórica, o Bolsa Família, dentre outros programas sociais, também se tornaram heranças históricas da era Lula. E com isso, o que a gente quer dizer? Inevitavelmente, qualquer que seja o espectro do candidato do candidato que queira a presidência nesse país, tem que dialogar com essas heranças. Bem, dito tudo isso daí, convidamos mais uma vez a Joyce Paz para poder se despedir da gente e convidar vocês para conhecer o trabalho dela aqui nas redes sociais. Com vocês, Joyce. Quem ainda não conhece o trabalho do Cinemascope TV, reforça o convite para dar uma passadinha por lá e conferir o conteúdo que produzimos com bastante destaque para o cinema brasileiro. Temos críticas, entrevistas, debates e muita história. A gente se vê, até a próxima! Bom, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse encontro aqui no Vestibular em Cena. Estamos quase acabando a nossa playlist de História do Brasil. A nossa intenção é fazer mais um vídeo que faça um balanço desses 30 anos de Constituição. De qualquer forma, por enquanto, um beijo, um abraço, bons estudos para vocês e até a próxima. Errei. Vou fazer de novo só esse final, beleza? Eu vou ter que ir devagar aqui, classe média. Ou então, vou fazer de novo esse final, beleza? Vou gravar de novo. Vou fazer de novo. Droga. Dá vontade de apagar, né? Acabou, velho. Tá muito... Pronto, agora acabou, beleza?